Olá, queridos, bom dia. Professor Wellington aqui, aquele abraço para todo mundo. Hoje nós vamos ter, graças a Deus, né, a última aula desse segundo bimestre do ano de 2021. E, sem perda de tempo, nós vamos já passar para a parte do conteúdo. E hoje nós vamos ver, eu vou anexar também na plataforma para vocês, esse material em PDF. A gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos e algumas curiosidades do calor ainda, certo? A gente viu, só para lembrar que a gente já viu, nesse bimestre, a gente está estudando sobre termologia em geral, né? Sobre calor e temperatura. Já vimos o que é calor, o que é temperatura, já vimos alguns fenômenos que ocorrem em função dessa energia em trânsito, que é o calor. Já vimos as três formas de propagação de calor, que é por irradiação térmica, convecção e condução. A gente já viu também bastante o fenômeno que chamamos de dilatação térmica e compressão térmica. E hoje nós vamos tratar de dois conceitos que são bem importantes para que a gente consiga entender alguns fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia. Esses dois conceitos, já adiantando, são o calor específico e o calor latente. Mas vamos entender aonde que a gente faz essas aplicações desse material, certo? Então, umas curiosidades para a gente começar a nossa aula. Por que durante o dia, no deserto, é tão quente e à noite é tão frio? A gente ouve relatos de pessoas que à noite são temperaturas negativas no deserto, que durante o dia chega a 40, 45 graus. Por que essa variação de temperatura tão grande no mesmo ambiente? Por que quando nós estamos durante o dia na praia, percebemos que o vento sopra da água para a areia, mas à noite é no sentido contrário? Quem já teve a oportunidade de ir na praia à noite sabe disso. Mas antes de responder essas perguntas, de ver por que isso acontece, a gente vai conhecer alguns conceitos fundamentais, certo? Então, a gente vai ver aqui como que a gente pode explicar esses fenômenos fisicamente, e para isso a gente precisa entender, conceituar alguns desses fenômenos que, é lógico, tem a ver com associação de calor e temperatura. Vamos lá. Então, primeiro, o calor a gente já sabe, mas eu vou deixar aqui claro para a gente, para o caso alguém tenha esquecido, está aqui no canal as aulas desde o começo, né, sobre calor e temperatura. O calor ele vai ser definido como a energia térmica em trânsito, devido à diferença de temperatura entre corpos, certo? Então, se eu tenho uma temperatura, nós temos aqui, por exemplo, um bloco vermelho e um bloco azul. Se a gente imaginar que eles dois têm temperaturas diferentes, então vai haver um fluxo de calor entre os dois. Sempre sai calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, certo? E esse calor ele pode ir de três formas: por condução, por convecção e por irradiação térmica. Esse conteúdo de propagação de calor vocês podem ver aqui nos vídeos anteriores no meu canal. E, é claro, a gente tem que ter um pouco de história, né, para a gente ver quem foram os caras que desenvolveram essas técnicas ou que conseguiram definir esses conceitos para que a gente consiga explicar esses fenômenos físicos. Então, nós temos aqui o Joseph Black, que viveu entre 1728 e 1799, e foi físico, químico e médico. Então, o cara era muito fera. E ele evidenciou-se no seu trabalho sobre termodinâmica, sendo o primeiro a distinguir calor de temperatura. A gente já viu nos vídeos anteriores que as pessoas, até hoje, confundem muito calor com temperatura. Então, por exemplo, a gente acha que só está calor quando está quente, quando está frio não está calor. Não tem calor. E tem calor, sim, mesmo quando não estamos com a sensação de frio. A gente já viu isso nas aulas anteriores. E aí ele introduziu uma noção muito específica de calor específico e de calor latente, certo? É considerado justamente com Cavendish ou Lavoisier um dos pioneiros da química moderna, certo? Esse conceito, gente, de calor latente e calor específico, são dois conceitos que eles são interdisciplinares. Vocês vão ver isso tanto na termofísica, que é o que nós estamos vendo aqui, quanto na termoquímica, que eu acredito que no segundo ano do ensino médio, no final agora do segundo ano, vocês vão ver em química isso aí, certo? E é claro que Lavoisier é mais famoso que o próprio Joseph Black, porque Lavoisier foi
o originador, né, daquela célebre frase que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, beleza? E daí você deve conhecer Lavoisier. Mas o que quer dizer esse calor específico, esse calor latente? Vamos lá. Ótimo. Nada mais do que... Só um minutinho, gente. Vamos lá. Eu falei para vocês que esse autor aí, só teve um detalhezinho aqui em casa, mas resolvemos. O Joseph Black, ele introduziu dois conceitos que a gente não tinha ouvido falar ainda. Primeiro, o conceito de calor específico, depois o conceito de calor latente. O que significa cada um desses dois conceitos? E melhor ainda, para que eles servem? Quais são as aplicações físicas, de fato, desses dois tipos de calor? Certo? Por meio de experimentos nos quais misturava substâncias a diferentes temperaturas, ele observou que os resultados não condiziam com as teorias da época, que apontavam o calor como uma substância fluida, na época chamado de calórico, presente na matéria. A gente viu isso nas primeiras aulas sobre calor e temperatura, né? As pessoas achavam que o calor era um fluido que saía de dentro da matéria. E aí ele percebeu que não existia esse fluido, certo? Que as teorias da época não conseguiam explicar alguns fenômenos que estavam relacionados justamente com esse conceito de calor e temperatura. Então, beleza. O calor que produz variação de temperatura sem que o estado do físico seja alterado, nós chamamos de calor sensível. Um exemplo do calor sensível, quando colocamos algo para aquecer no fogo, estamos aumentando sua temperatura. Então, por exemplo, aí, ó, a água, nós estamos vendo na panela aí, ó, a água, ela está sendo aquecida, ela está recebendo calor, e esse calor aí dentro dela está fazendo com que haja variação de temperatura. A água estava com uma temperatura, agora ela está mais quente, ou seja, aumentou a temperatura. Mas ainda não evaporou. A água era líquida, continua líquida. O que aconteceu até agora foi só uma mudança de temperatura. A temperatura era baixa, relativamente, agora é alta, certo? Mas não houve mudança de estado físico. O nome disso é calor sensível. É aquele calor que produz, sim, uma variação de temperatura, mas não é suficiente para produzir uma variação de estado físico, certo? A unidade de medida, gente, do nosso calor sensível como a energia é medida em joules, o calor também é uma forma de energia, por isso possui essa mesma unidade. E por motivos históricos e práticos, também usamos outra unidade, a caloria, né? Então, a gente sabe que se usa muito caloria quando a gente está falando de calor e de energia, certo? Por exemplo, você vai para a academia, você vai lá, tal exercício aeróbico, ele vai fazer com que você gaste tantas calorias, tantas quilocalorias, certo? É a energia que você vai gastar para fazer aquele exercício especificamente, certo? Lembrando que, para fins de conversão, uma caloria vale 4,18 joules. Joules é a unidade padrão de medida de energia. E como o calor é um tipo de energia, a gente chama o calor de joule também. Mas aí, além do calor sensível, nós temos um outro conceito que nós chamamos de capacidade térmica. O que é isso? A capacidade térmica é uma quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura do corpo, certo? Então, por exemplo, imagina que uma barra de ferro, ela está a 20 graus Celsius e ela fica sendo aquecida pelo sol. Quanto calor essa barra de ferro precisa absorver para passar do 20 para o 21 graus Celsius? Essa quantidade de calor que ele precisa para mudar de temperatura, essa quantidade de calor que ele precisa absorver para conseguir mudar de temperatura, eu chamo ela de capacidade térmica, certo? Dá para a gente calcular essa capacidade térmica. Ela é o quociente, ou seja, a divisão entre a quantidade de calor recebido e a variação de temperatura. Então, imagina que ele recebeu 20 joules. Vamos lá, vamos fazer aqui, vamos copiar aqui. Vou pegar o caneta aqui. Então, imagina que você tem aqui, ó, de calor, você gastou 20 joules de calor, uma barra de ferro, durante o tempo aqui, 4 segundos. Qual vai ser a capacidade térmica, por exemplo?
desse material? 20 dividido por 4. No caso, vai ser 5, certo? Capacidade térmica. Joule... Deixa eu ver a unidade de medida aqui, gente. Caloria por grau Celsius, tá? Caloria por grau Celsius. Então, fica... Nesse caso aqui, Joule por grau Celsius, unidade de medida. Beleza? Isso é capacidade térmica. E aí eu falei para vocês, nós já vimos o que é calor latente, tá aqui, ó. Calor sensível, que é o mesmo calor latente. Ó, vamos lá. Calor sensível é a quantidade de calor necessária para a mudança de temperatura. Ou seja, aquele calor que faz com que haja mudança de temperatura, mas não necessariamente, vou aumentar meu vídeo aqui. Só um minutinho que eu estou apanhando aqui do vídeo. Beleza. Então, o que nós vimos até agora? Calor sensível. Calor sensível é aquela quantidade de calor que um corpo recebe, ele muda de temperatura, aumenta a temperatura, se ele recebe calor, ele aumenta a temperatura, mas ele não muda de estado físico. Se ele estava líquido, continua líquido. Se ele estava sólido, continua sólido. Se ele estava gasoso, continua gasoso. Não muda de estado físico. Nós temos a capacidade térmica, que é a quantidade de calor que eu recebo para eu conseguir mudar em 1 grau a minha temperatura, certo? E agora nós temos esse outro conceito aqui, muito importante. Deixa eu só tirar aqui a caneta, tá? Que é o calor específico. O calor específico, nós temos uma fórmula mais interessante para a gente calcular ele, que é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa de corpo, certo? Ou seja, esse calor específico, ele é diferente do calor da capacidade térmica. A capacidade térmica é para elevar em 1 grau Celsius qualquer tipo de material. Nesse caso, é para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa de um corpo, certo? De uma unidade de massa. Por exemplo, imagina que tem uma massa de 40 quilos. Eu vou dividir por 40, porque só preciso de uma unidade, de 1, certo? Esse C minúsculo aqui representa o calor específico. Como é que eu calculo ele? Tá aqui o laser, ó. O Qzão, calor, dividido pela massa, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura, certo? Então, tá aqui. Nós temos uma equação que a gente chama de equação fundamental da calorimetria. Essa equação ela vai ajudar a gente em quase todas as questões que envolvem calor específico, calor latente, capacidade térmica, certo? E calor sensível. Então, como a capacidade, o calor sensível, o calor específico é igual a quantidade de calor recebida dividido pela massa vezes a variação de temperatura, nós temos que o calor sensível é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, essa fórmula aqui, ó, vai ser a fórmula que nós vamos usar bastante no próximo bimestre, tá? Então, por isso que eu estou passando um pouco mais, que é para dar uma encerrada na dilatação térmica e começar a estudar um pouco mais de termodinâmica mais específico. Mas essa fórmula aqui a gente vai usar só no próximo bimestre, depois das férias, se Deus quiser. Beleza? Certo. Gente, nós vamos ficar por aqui hoje. A nossa aula foi só para vocês conhecerem esses conceitos iniciais que dizem respeito ao calor latente, calor específico, capacidade térmica e calor sensível. São quatro grandezas aí que a gente precisa entender para que a gente continue no próximo bimestre a estudar termodinâmica, certo? Lembrando que hoje nós não teremos atividade, porque nós estamos na última semana, vocês vão usar esse tempo para deixar em dia as atividades que estão na plataforma. Lembrando que eu vou encerrar as notas essa semana ainda, até sexta-feira agora, dia 25, certo? Vou estar recebendo até o fim de semana, até dia 27, eu estarei recebendo atividade. Dia 28, segunda-feira, já estou dando o resultado do segundo bimestre. Beleza? Um abraço para todo mundo. Qualquer coisa, chama no WhatsApp. Tchau, tchau.